alunos! Sejam bem-vindos à webconferência da disciplina de Histologia do curso de Ciências Biológicas. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto e os pontos principais da disciplina, nós estamos com o professor Marcelo Costa. Boa noite, professor. Boa noite, Cíntia. Boa noite, alunos do curso de Ciências Biológicas. Apenas ressaltando, durante a fala do professor, se você tem alguma dúvida com relação ao conteúdo, é só enviar sua pergunta pelo chat que o professor responde. Professor, vamos começar então. O que é histologia? Bom, a histologia é a disciplina que estuda os tecidos e como esses tecidos vão interagir para construir os órgãos, né? A arquitetura dos órgãos e dos sistemas. Então, a histologia ela estuda isso. Ela seria a anatomia dos tecidos do corpo, do nosso corpo. E quais são os tipos de tecido que compõem o corpo? Então, nós temos 4 tipos básicos. Nós temos o tecido epitelial, que recobre as estruturas, é um tecido de revestimento, também glandular. Nós temos o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido que ele tem uma variação muito grande, então ele é tanto um tecido de preenchimento, como um tecido estrutural, como ósseo, cartilaginoso, né? Todos eles fazem parte do tecido conjuntivo. Nós temos o tecido nervoso, então, que vai transmitir os impulsos, né, ao longo do nosso corpo. E nós também temos o tecido muscular, que vai ser responsável pelos movimentos, então, do nosso corpo. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Como que é caracterizado o tecido epitelial? Então, o tecido epitelial são células justapostas, ou seja, elas são muito próximas, né, e possuem muito pouco material extracelular. Então, essa seria uma característica. Então, são células que elas estão firmemente aderidas, geralmente, né, são células que estão relacionadas com a parte de recobrir, então ela precisa ter uma certa força à atração. Então, nesse caso, elas são fortemente aderidas por expansões da membrana. E essas células, elas não possuem irrigação sanguínea. Então, elas devem ser nutridas pelo tecido conjuntivo que fica abaixo delas. Então, existe o que a gente chama de lâmina basal, que dá estrutura para essas células, né, essas células que estão justapostas, e abaixo dela nós temos um tecido conjuntivo que vai nutrir, no caso, por difusão, essas células. Queria que o professor comentasse um pouquinho sobre o epitélio de revestimento. Ok, então o epitélio de revestimento, né, então são células epiteliais que vão revestir todo o nosso corpo, por exemplo, a nossa pele, e também vão revestir os órgãos internos, tanto a parte externa como a parte interna de cavidades. Então, nesse caso, esse seria o tecido de revestimento. Qual a característica, então, desse tecido? Ele vai formar como se fossem lâminas, como se fossem folhetos contínuos. Então, ele vai formar como se fosse um tapete para revestir esses órgãos e também para revestir a nossa pele, né? E ele pode apresentar várias formas. Ele pode ser simples, então eu tenho uma única camada de células, ou ele pode ser estratificado, no qual nós vamos ter várias camadas de células sobrepostas. Além disso, nós temos uma característica especial de um tipo de tecido, em que ele parece estratificado com várias camadas, mas ele é simples. Então, como que a gente pode visualizar a forma, né, dessas células? Através da forma do núcleo da célula. Então, conforme nós temos o núcleo da célula, eu posso visualizar a forma dessa célula. Uma célula globosa vai ter um núcleo redondo. Uma célula alongada, ela vai ser comprimida, então, lateralmente, então o núcleo vai ser oval. E uma célula achatada, né, que a gente chama de tecido pavimentoso, então esse núcleo vai ser achatado. Então, pelo formato do núcleo, nós conseguimos visualizar ou tentar delimitar como que seria o formato da célula. No caso do pseudo estratificado, nós temos núcleos em várias alturas, por isso que parecem várias células, né, mas na realidade não é. E além disso, nós temos o tecido estratificado, em qual nós temos várias células, e no caso da nossa pele, ele tem uma camada de queratina, uma camada córnea em cima desse tecido, que, digamos assim, vai isolar o nosso corpo, a parte interna da parte externa do ambiente. Agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o epitélio glandular. Desculpa. Então, o epitélio glandular, ele forma as glândulas. Então, é um epitélio que a característica dele é secretar substâncias. Então, temos tanto células secretando muco, como secretando leite, por exemplo. Nós temos células que vão secretar alguma substância como a saliva, lágrimas. Então, ela seria um epitélio que ele é especializado em secreção. E daí nós podemos ter uma glândula simples, que é uma única célula, né, secretando, por exemplo, o muco. Nós temos o intestino, isso são células caliciformes. Nós podemos ter também, daí, glândulas pluricelulares. Então, nesse caso, nós vamos ter, podemos ter o que nós chamamos de glândulas endócrinas,
em que a secreção ela não ocorre num ducto, mas ela vai ocorrer diretamente na corrente sanguínea, que são as glândulas que produzem os hormônios, como nós também temos as glândulas exócrinas, no qual vai ter um ducto onde vai acontecer a secreção desse ducto e ele vai ser secretado daí ou interno ou externamente do corpo. Né? Então, esse seria o tecido glandular. E como que a gente caracteriza o tecido conjuntivo? Então, o tecido conjuntivo, diferente do tecido epitelial, o que acontece é que ele já é um tecido que apresenta muita substância extracelular. Então, nesse caso, nós vamos ter diversas células, em volta com uma grande quantidade de substância, né, extracelular e fibras. Então, o tipo de fibra do tecido conjuntivo é que vai dar a característica dele. E o tecido conjuntivo, dependendo de como é essa substância essa matriz extracelular, vai dar características de diferentes tipos de tecido conjuntivo, que é o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, né, o próprio sangue, tecido de preenchimento, o conjuntivo propriamente dito. Então, nós temos vários tipos de tecido conjuntivo. O que diferencia os tipos de células, mas principalmente a matriz extracelular, que é abundante tanto em fibras, né, quanto em proteínas, nesse caso, glicoproteínas. E quais seriam os tipos de fibras que a gente pode encontrar no tecido conjuntivo? Então, nós temos 3 tipos de fibras principais. Nós temos as fibras de colágeno, que são fibras que dão resistência nesse caso. Então, isso vai ter resistência à tensão. Né? Então, o tecido vai ter uma certa resistência à tensão. Nós temos as fibras reticulares, que vão formar redes. Então, esse tecido ele vai formar uma estrutura, nesse caso, não seria de armazenamento, mas uma estrutura para reter, né, outras células. Então, ele vai formar uma rede. E nós também temos as fibras elásticas, que nesse caso vai dar uma elasticidade para esse tecido. Então, tecidos que possuem certa elasticidade, como alguns tipos de cartilagem, possuem uma grande quantidade dessas fibras elásticas. E qual seria a diferença entre o tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso? Muito bem, então o tecido conjuntivo, nesse caso propriamente dito, o tecido conjuntivo frouxo é um tecido de preenchimento. Então, é um tecido que ele possui muitas células, e na substância, né, nessa matriz extracelular, ele possui poucas fibras. Então, nesse caso, ele não suporta uma tensão muito grande. Ele é um tecido para preencher estruturas, preenchimento de órgãos, né? Então, ele não tem essa resistência, no caso, à tensão. Quando nós falamos do tecido conjuntivo denso, ele já é um tecido conjuntivo com alta resistência. Então, nesse caso, nós temos uma grande quantidade de fibras nesse tecido, gerando uma resistência para ele. Então, nós temos 2 tipos de conjuntivo denso. Nós temos o conjuntivo denso, o não modelado, em que essas fibras elas estão dispostas, né, em várias direções. Então, isso permite com que ele suporte tensão em várias direções. Como nós temos também o tecido conjuntivo denso modelado, em que as fibras elas vão estar na mesma direção, orientadas na mesma direção. Então, isso permite, no caso, um suporte de tensão numa única direção, que é o tipo de tecido que forma os nossos tendões. Então, ele vai suportar a tensão do músculo, né? Essa tensão que o músculo está gerando sobre o osso. Né? Então, esse tecido vai fazer a ligação do músculo com o osso para suportar essa tensão. Apenas reforçando, se você tem alguma dúvida, basta enviar para a gente que o professor responde. Professor, vamos falar um pouquinho do tecido conjuntivo adiposo. O que é? Qual é a função dele? Então, o tecido conjuntivo adiposo, a função dele é reserva, ele é a gordura, né? Muitas vezes indesejável, mas extremamente necessário, porque ele, além de ele armazenar a gordura, que é a energia para o nosso corpo, ele também nos auxilia, no caso, na regulação térmica. Então, ele é formado por adipócitos, que são células que elas armazenam gordura no seu interior. Então, o que acontece nas células de gordura é que ela possui uma grande vesícula, né, de gordura que toma praticamente toda a célula, 90% da célula. E o citoplasma, o núcleo, fica numa pequena região. Então, essas células adiposas, elas têm um formato como se fosse de um anel, em que toda a parte central é a gotícula de gordura, e no caso, onde seria, né, a pedra, o diamante, seria o citoplasma. Então, essa que é a característica. E nós temos 2 tipos de gordura, a branca e a marrom. A marrom é somente quando nós temos a fase de feto, né? Depois, no adulto não produz mais, ela tem função de produzir calor. E depois, nós temos a gordura branca, que é a gordura normal do nosso corpo.
Professor, falando um pouquinho do tecido cartilaginoso, como que ele se caracteriza? Então, o tecido cartilaginoso é um tecido, é um tipo dos tecidos conjuntivos. Então, uma das características dele é ter bastante matriz extracelular. A diferença é que é uma matriz rígida. Então, o que acontece? Nós temos aqui, nós temos proteínas gerando uma rigidez para essa matriz. E as células, elas ficam daí, nesse caso, localizadas em lacunas dentro dessa matriz. Então, as células que estão dentro da lacunas, alojadas nessas lacunas, elas se chamam condrócitos. Então, elas vão ficar dentro dessas lacunas, né? E daí nós vamos ter em volta dessa matriz cartilaginosa, nós vamos ter o que a gente chama de pericôndrio, que seria um tecido conjuntivo que tem função de nutrir, então, esse tecido cartilaginoso. E daí, nesse caso, a nutrição dessas células ocorre por difusão. Então, ocorre difusão lentamente, né, no tecido cartilaginoso, por isso que o metabolismo dele é extremamente baixo, e ocorre a nutrição por difusão. Então. E quais seriam os tipos de cartilagem que nós encontramos no nosso corpo? Então, nós temos basicamente 3 tipos de cartilagem. Nós temos a cartilagem hialina, que seria uma cartilagem, nesse caso, formada por fibras de colágeno. Então, se ela é formada por fibras de colágeno, ela tem uma resistência maior. Então, ela vai revestir principalmente as paredes nasais, a traqueia, né, os brônquios. Então, é uma cartilagem que tem uma certa resistência. E também vai revestir as articulações dos ossos para evitar o desgaste ósseo. Daí nós temos a cartilagem elástica. Então, ela tem uma elasticidade maior, porque tem mais fibras elásticas nela, que formam principalmente o pavilhão auditivo. E nós temos a cartilagem fibrosa, que ela tem uma consistência entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina, que ela vai estar principalmente nos discos intervertebrais, né, dando sustentação nesse caso. Como que a cartilagem cresce? Como que é o processo de crescimento dela? Então, aí é interessante, porque se você imaginar a cartilagem, então, ela tem uma matriz rígida. Logo, eu não consigo que as células internas cresçam. Então, o crescimento acontece na periferia. Então, nós temos um tecido, nesse caso na periferia, que é o pericôndrio, e a partir desse tecido, né, nós vamos ter condroblastos que vão começar a secretar matriz nessa região, nessa margem, né, na região marginal, nesse caso do tecido cartilaginoso, e vão formando mais tecido cartilaginoso. A partir desse momento, esse condroblasto, ele vai se transformar no condrócito. E daí nós vamos ter a formação de uma nova cartilagem. Então, o crescimento da cartilagem ocorre na margem, né, na margem da cartilagem. E quais são as características, digamos, morfológicas do tecido ósseo? Então, nesse caso, da mesma forma que a cartilagem, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo, um tipo de tecido conjuntivo. Então, ele também possui bastante matriz extracelular. A diferença é que aqui nós temos uma matriz mineralizada. Então, nesse caso, além de ser uma matriz rígida, ela tem uma parte inorgânica, né? Então, o osso, nesse caso, ele vai ter as células, essas células vão estar em lacunas, né? Em lacunas dessa matriz, e a matriz ela vai ser formada por uma parte orgânica, que é secretada pelas células, e por uma parte inorgânica. Essa parte inorgânica é formada por fosfato de cálcio. Então, nós temos aqui 2 componentes. Então, seria uma matriz rígida e ela é uma matriz, aí, nesse caso, calcificada, né? E, da mesma forma, nós temos o periósteo em volta desse osso também, que vai auxiliar no caso do crescimento desse osso e da vascularização. Como seria a estrutura morfológica do osso secundário? Então, o osso secundário, o que acontece é o seguinte: como nós temos uma matriz calcificada, então nós vamos ter um canal, que a gente chama de canais de Havers, que é onde vai passar um capilar sanguíneo. E em volta desse capilar sanguíneo, nós vamos ter lamelas. Então, vão formar discos nesse caso. Então, são discos, como se fossem anéis concêntricos, né, vários anéis, em volta desse canal. Então, o que vai acontecer é que nessas lamelas, então, dessas fibras de colágeno, nós vamos ter aqui as células. Então, as células elas vão estar nessa matriz rígida, elas vão se comunicar por canalículos. Então, há uma ramificação dessas células,
em volta desse canal de Havertz, que é onde passa, nesse caso, o capilar sanguíneo, que faz a irrigação do tecido ósseo. Professor, falando dos neurônios, como que eles funcionam? Então, o neurônio, né, ele é uma célula que pertence ao tecido nervoso, essa característica de condução nervosa. Então, o neurônio ele é formado pelo corpo do neurônio, que seria a região onde nós temos o citoplasma, temos o núcleo. Dessa região do corpo, nós temos expansões, que formam os dendritos, que vão receber os estímulos elétricos. Então, o neurônio ele transmite, né, estímulos. Ele vai ser o receptor dos estímulos elétricos. E a partir do corpo também nós temos uma expansão que forma um axônio. Então é uma longa expansão, nesse caso da célula, que vai transmitir um impulso elétrico até uma próxima célula. E no final do axônio nós temos o que nós chamamos de botão sináptico, que é onde vai acontecer o contato desse neurônio com outro neurônio ou com uma célula muscular, onde ele vai passar o impulso para essa célula. Então, o impulso ele inicia nos dendritos, ele vai passar pelo corpo, vai ser transmitido pelo axônio, e vai ser liberado lá no botão sináptico, onde tem a sinapse. E lá vai ser liberado o neurotransmissor para excitar a próxima célula. Então vai ser excitado, pode ser um outro neurônio, pode ser um músculo. E daí nós vamos ter, nesse caso, a contração muscular, né, falando assim do neurônio. E o que seria a sinapse? Então, a sinapse é justamente o local onde nós temos a transmissão de uma célula para outra. Então, o que acontece aqui é que a transmissão ao longo do neurônio ela é gerada por impulso elétrico, por despolarização de membrana. Quando chega no final, né, nesse botão sináptico, esse impulso ele tem que passar para outra célula. Mas como essas células elas estão próximas, mas elas não estão conectadas mesmo, né, o citoplasma delas não está conectado, o que acontece aqui é que nós temos a liberação daí de neurotransmissores. Então eu passo de um impulso elétrico para um impulso químico, né, para um sinal químico. Então, a liberação de neurotransmissor nessa sinapse, que é a fenda, né, que separa, no caso, uma célula da outra, e esse neurotransmissor agora vai estimular a próxima célula, gerando um impulso elétrico. Então, tem um impulso elétrico que passa por um neurônio, chega na sinapse, libera neurotransmissor na sinapse, essa fenda, vai excitar a próxima célula, daí eu tenho um impulso elétrico na próxima célula. Então, seria o local onde eu tenho a transmissão desse impulso de uma célula para outra. Nós temos uma pergunta, professor. A Paula, ela pede para explicar o padrão estriado no músculo esquelético e cardíaco. Ok. Então, isso é bem interessante, já adiantando, né, para comentar sobre o músculo. Então, só comentando rapidamente, o músculo é um tecido que ele possui capacidade de contração. E a capacidade de contração dele é justamente realizada por filamentos de actina e miosina. E esses filamentos, então, eles estão sobrepostos. Então, nós temos a sobreposição desses filamentos. Né? A sobreposição desses filamentos. Então, os filamentos de miosina, eles vão se sobrepor entre os filamentos de actina. Aonde nós temos essa sobreposição desses filamentos de miosina com actina, nós temos uma banda escura. Então, a formação de uma banda escura. E aonde nós não temos a sobreposição desses filamentos, no caso, nós temos a formação de uma banda clara. Então, o padrão estriado vai ser dado por essa repetição que nós chamamos de sarcômero, que seria a menor unidade de contração que nós temos, que é formada, então, pelas actinas e miosinas. Então, o que acontece? As miosinas elas estão, né, conectadas com as actinas, elas estão, na realidade, sobrepostas, e daí nós vamos gerar esse padrão escuro, claro, escuro, claro. Quando há contração, o que acontece é que a miosina ela vai deslizar, né? Ela vai deslizar pelos filamentos de actina. Então, esse encurtamento do sarcômero, de vários sarcômeros em sequência, é que vai gerar a contração muscular do músculo esquelético. Então, o padrão de bandeamento é simplesmente essa sobreposição dos filamentos de actina e miosina. Então, isso é formado pelas sobreposições dos sarcômeros, pelas repetições dos sarcômeros. E o encurtamento desses sarcômeros que vai gerar a contração do músculo. Professor, voltando um pouquinho, com relação ao sistema nervoso central, qual seria a diferença entre a substância branca e a substância cinzenta? Então, no caso do neurônio, então nós temos o corpo e temos o axônio, que seria o prolongamento. O axônio, ele é extremamente longo, né? Então, temos algumas células aí que vão ter meio metro, 1 metro. Então, elas são extremamente longas. E em volta desse axônio existe o que a gente chama de bainha de mielina, que ele serve para isolar, no caso, o impulso elétrico.
É como se fosse um fio elétrico. Nós temos um fio elétrico, em volta nós temos um material que encapa esse fio elétrico. Então, essa é a bainha de mielina. E a bainha de mielina, ela dá uma característica branca ao tecido. Então, no caso do sistema nervoso central, do cérebro, a parte cinzenta é onde nós temos uma concentração maior do corpo dos neurônios. E a parte branca é onde nós temos uma grande quantidade de axônio, onde eu tenho essas bainhas de mielina. Então, nesse caso, vai dar a característica branca para o tecido. Então, nós temos o corpo do neurônio na parte cinza e grande parte, né, dos axônios na parte branca, dando essa diferença macroscópica para o tecido. E como que se organiza, né? Como é que é organizado o sistema nervoso periférico? Então, o sistema nervoso periférico, né, que seria no restante do corpo, o que nós temos são gânglios. Esses gânglios, eles possuem os corpos dos neurônios, então o corpo do neurônio ele fica no gânglio, e a partir desse gânglio, nós temos as expansões, né, das fibras nervosas, que são os axônios. Então, que vão formar os nossos nervos. Então, as fibras nervosas, os nossos nervos, são formados somente pelos axônios, que são prolongamentos, nesse caso, do neurônio. O corpo do neurônio ele vai ficar nesses gânglios. E daí nós temos os gânglios, né, esse sistema distribuído pelo corpo, e daí desses gânglios vão ramificar, então, feixes nervosos, que seriam, nesse caso, as expansões, que seria esse axônio, esse prolongamento do neurônio. E quais seriam as características do tecido muscular? Então, agora comentando novamente, né, do tecido muscular, então a característica básica são células contráteis, e essa contração é gerada por esses filamentos de actina e miosina, e nós temos 3 tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido muscular, o tecido muscular estriado esquelético, que é um tecido muscular que ele está relacionado com o movimento do nosso corpo, movimento voluntário. Então é o tecido muscular, é um músculo que ele está conectado com os ossos, né, que vai gerar esse movimento voluntário nosso, permitir esse nosso andar, esse nosso movimento, né? Nós temos também um outro tipo de tecido muscular, que é o tecido muscular estriado cardíaco. Então ele é específico do coração, né? Então ele tem uma característica um pouco diferente. O tecido muscular estriado esquelético, ele forma feixes, fibras, e as células elas são multinucleadas. E esses núcleos eles estão na periferia da célula. No caso do tecido muscular cardíaco, ele não forma fibras. Então nós temos, cada célula possui um núcleo, né, geralmente central, e o que acontece é que ele ramifica. Então ele tem ramificações e ele forma uma rede. Então esse tecido muscular cardíaco ele vai formar uma rede conectada, pelo que a gente chama de discos intercalares. Então é uma região em que uma célula contata a outra. Então nós temos uma ramificação, como se fosse uma forquilha, e daí ele vai conectando outras células, formando uma rede. Então isso permite para ele uma contração, né? Além de uma contração rítmica, que é involuntária, no nosso caso, né? É involuntária, mas é uma contração forte e também compassada. Além disso, nós temos o músculo liso, que é um tipo de músculo que não apresenta essas estrias, que nós acabamos de comentar, que seria, né, a sobreposição de actina e miosina, então não forma essas estrias, mas nós também temos a contração gerada por esses filamentos. Só que esses filamentos eles se organizam no momento da contração. E o músculo liso, ele tem células fusiformes, com um núcleo central nessa célula, e esse músculo está relacionado com contração involuntária. Então, seria um músculo que está relacionado, por exemplo, com o nosso intestino. Então, a contração, né, no trato digestivo, né, é gerada por esse músculo, a contração da bexiga. Então, seria uma contração dos órgãos internos, que não é voluntária, né, e é uma contração mais lenta, né, uma contração que não tem esse estímulo que nós temos, uma contração rápida e forte, que nem um músculo esquelético, ou de ritmicidade, que nem um músculo cardíaco. Então, apenas relembrando os tipos de tecido muscular que nós temos no nosso organismo, seria o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso. E o liso. Perfeito. Estamos caminhando aí já para o fim da nossa webconferência. Alguma outra consideração que o professor queira fazer sobre essa primeira parte da disciplina, né, que terá outra webconferência e outros assuntos ainda a serem tratados na disciplina? Sim. Então, só relembrando, né, para os alunos como que nós dividimos a disciplina. Então, nós dividimos a disciplina nessa primeira parte, que aborda os tecidos, propriamente dito, né? Então, os 4 tecidos, epitelial, né, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. E na segunda parte, né, então, a partir agora
para a próxima webconferência, nós vamos falar como que esses tecidos interagem na formação dos órgãos. Então, na próxima webconferência, na próxima avaliação, nós vamos focar nisso. Então, como que esses tecidos estão interagindo, como que é formada a arquitetura dos nossos órgãos a partir desses tecidos. Então, inicialmente, agora, para essa avaliação, o que eu peço é que vocês foquem bem na característica de cada tecido, como caracterizar esse tecido, né? Qual a diferença entre um tecido e outro, o que caracteriza cada tecido, são as células que pertencem a esse tecido, né? Como nós podemos classificar, por exemplo, os epitélios, né? Então nós temos vários tipos de epitélio, qual a diferença entre um epitélio e outro. Então, nessa parte, inicialmente, do tecido em si, né? Na próxima, nós vamos falar sobre como esses tecidos vão formar os órgãos, como que eles estão conectados, como que tem um funcionamento entre eles. E como será a avaliação? Como ela será feita? Então, a avaliação, ela será de forma mista, então vai ter questões, tanto questões descritivas, como questões de múltipla escolha, e quando possível, né, o máximo que possível, vai ser utilizado elementos visuais. Né? Então, imagens, figuras em que auxiliem, nesse caso, a resolução daquela questão. Então, principalmente na descrição desses tecidos. Então, ela vai ter um caráter misto nesse caso. Obrigado, professor. Obrigado pela presença. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem utilizar o fórum Tirar Dúvidas lá no ambiente virtual de aprendizagem. Essa webconferência, o link dela vai estar disponível também na segunda-feira para quem desejar ir fazer uma revisão para a prova. Ficamos por aqui. Até a próxima e bons estudos. Até mais, pessoal. Bons estudos.